Então, iniciando mais uma gravação do estudo da Epístola de João, né? Hoje continuaremos e concluiremos o capítulo 2, a partir do verso 13 até o verso 25, né? É um capítulo que primeiro a gente tratou, né, do estudo do milagre de Cristo transformar a água em vinho. E essa segunda parte, nós encontraremos Jesus purificando o templo, né? O momento em que Jesus demonstra ali uma indignação e zelo pela santidade do templo. Então, nós veremos aqui uma cena poderosa, né, em que Jesus expulsa vendedores, comerciantes e revela que há compromisso com a adoração pura e verdadeira. Então, descobriremos hoje como que essa passagem nos desafia no nosso próprio relacionamento com Deus. Então, como que ela nos inspira a buscar uma adoração sincera e uma adoração voltada e autêntica para o nosso Senhor. Então, primeiramente, farei uma oração para que Deus, né, ilumine o nosso estudo de hoje. Senhor Deus, agradecemos por esse dia, esse maravilhoso dia de vida que o Senhor dá e concede a cada um de nós. Pedimos que hoje o Senhor nos purifique com seu conhecimento, nos ilumine, reflita toda a sua luz em nossa vida, para que possamos compreender a sua palavra, aprofundar no seu conhecimento e para que possamos cada vez mais nos relacionar com o Senhor, compreendendo quais são os seus propósitos na nossa vida, o que o Senhor espera de cada um de nós, para que a sua glória e a sua honra seja sempre declarada a todos os confins do mundo. Assim oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, nossa pedra angular. Amém. Portanto, vamos lá. Então, começando aqui, João, capítulo 2, a partir do verso 13, né? Inicia João dizendo: estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. Então, João, aqui ele relata um episódio em que Jesus vai ao templo em Jerusalém durante a festa da Páscoa e encontra comerciantes, encontra cambistas, né, que estavam realizando negócios dentro do templo. Então aqui essa passagem ela vai estabelecer o contexto histórico em que ocorre a purificação do templo por Jesus. A Páscoa, primeiro, vamos esclarecer um pouquinho sobre ela, né? A Páscoa era uma das festas mais importantes para o povo judeu e muitas pessoas viajavam de várias cidades até Jerusalém para celebrar essa festa no templo. Então, o fato de Jesus subir a Jerusalém durante a Páscoa mostra o seu compromisso em cumprir as tradições religiosas judaicas, a participar daquelas festividades. Então, ele estava presente em um momento significativo do calendário religioso. Mas o que significa Páscoa para os judeus, né? Então, a Páscoa para os judeus, a gente pode encontrar, né, no livro de Êxodo, né, ali no capítulo 12, a partir do verso 1, né, um relato sobre Deus instruindo o significado, Deus estabelecendo o que significa a Páscoa. Então, os versículos lá, a partir do versículo primeiro, né, do livro de Êxodo, eles começam descrevendo primeiro quais são as instruções dadas por Deus naquele momento, dada a seu profeta Moisés e também a Arão, sobre a celebração da Páscoa. Deus vai estabelecer ali o mês que ele chama de Abib ou Nissan, né, que mais tarde ele se torna o primeiro mês do calendário religioso. E seria exatamente este o mês da Páscoa. E aí, no 10º dia desse mês, desse primeiro mês, cada família israelita deveria tomar um cordeiro sem defeito, guardá-lo até o 14º dia, e aí sim eles sacrificavam aquele cordeiro ao anoitecer. E aí eles pegavam o sangue do cordeiro, colocavam, né, nas duas ombreiras e no lintel das portas das casas. Eles também deveriam assar o cordeiro, deveriam comê-lo juntamente com ervas amargas, com pães sem fermento,
é um detalhe. Então essas instruções, elas foram dadas por Deus como um sinal para que o anjo destruidor passasse pelas casas dos israelitas e não ferisse aqueles israelitas, enquanto ele executava o que o juízo dele sobre o Egito. Então Deus aqui, ele vai nos ensinar duas coisas. Primeiro, sobre a necessidade, né, referente à Páscoa. Primeiro, sobre a necessidade de ofertarmos a ele, e a segunda, sobre a necessidade do sacrifício da oferta para ele. Então, em outras palavras aqui, né, é certo que o juízo de Deus, né, ele sempre vai acontecer, mas aquela pessoa selada por Deus por conta da oferta que ele próprio aceita, não se sujeita ao seu julgamento. E aí ainda em Êxodo, né, Deus explicando mais sobre a Páscoa, a partir ali mais ou menos do versículo 12, né, ele vai falar sobre o julgamento do próprio Deus, né, sobre o julgamento de Deus sobre os deuses, como foi exemplificado naquela passagem do Egito, e o ato dele de libertar o seu povo. Deus disse que passaria pela terra do Egito naquela noite, que feriria os primogênitos, tanto dos seres humanos quanto dos animais, né? Mas quando ele visse o sangue, né, nas ombreiras, nas portas das casas dos israelitas, ele passaria por cima delas e não permitiria que o destruidor entrasse para feri-los. Então aqui notamos o que? Um cuidado de Deus para com aquele que por ele próprio é marcado, por ele próprio é escolhido, por ele próprio é predestinado. E aí é concluído ali sobre o tema Páscoa, né, no livro de Êxodo, com algumas instruções adicionais, né, sobre como celebrar a Páscoa. Então Deus estabeleceu que a festa deveria ser uma ordenança perpétua, para sempre. Até hoje a gente precisa celebrar para o povo de Israel, né? Então a celebração deveria ocorrer de geração em geração. Eles deveriam comer então os pães sem fermento por 7 dias e eles deveriam remover todo o fermento das suas casas, se abster de comer qualquer coisa fermentada durante a festa. Então, essa passagem de Êxodo 12, né, eu até não trouxe ela descrita aqui, porque ela é um pouquinho longa, mas trouxe esse contexto geral para a gente entender por que que Cristo, né, subiu para Jerusalém para participar da Páscoa. Ela tem um significado teológico, uma aplicação prática para a gente. Ela nos lembra justamente da libertação dos israelitas da escravidão do Egito e ela aponta para a libertação e redenção espiritual em Cristo Jesus. Então, assim como o Cordeiro protegeu os israelitas da destruição, aquele Cordeiro sem defeitos, o sangue de Jesus nos protege do juízo divino. Ele nos reconcilia com Deus. Então, além disso aí, a gente pode lembrar que a celebração da Páscoa, ela também nos chama, ela tem um chamado para a gente examinar nossas vidas, para a gente buscar, né, evitar qualquer tipo de fermento espiritual. É um símbolo, justamente esse fermento de pecado, é um símbolo de impureza. Então devemos sempre nos esforçar para viver uma vida de santidade e para nos alimentarmos desse pão sem fermento, que é a verdade e a justiça do Senhor. Então Deus nos ensina sobre a Páscoa referente à purificação, que é exatamente o que vamos estudar aqui no capítulo 2 de João, a partir ali do verso 13, onde Jesus estava a caminho da celebração da Páscoa no templo dos judeus, mas o que ele vai encontrar lá o surpreende, porque não são pessoas em oração, não são pessoas ofertando a Deus, mas é algo muito diferente. Vamos ver o que essas pessoas estavam fazendo lá. E é dito lá em João 2, a partir do verso 14: E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Então agora chegou o momento em que Jesus vai ao templo em Jerusalém, encontra vendedores de animais, encontra cambistas, aqueles que estavam realizando negócios dentro do recinto sagrado. A gente lembra, como agora eu expliquei em Êxodo, que Deus ordenou ao povo, que foi algo totalmente diferente. Então, quando Jesus chega, ele fica indignado ao ver a profanação do templo, que deveria ser um lugar dedicado à adoração, dedicado ao encontro com Deus. Então, ele age com
autoridade. Ele faz um chicote de cordas, ele expulsa aqueles vendedores, expulsa aqueles cambistas, derruba mesas, espalha o dinheiro deles. Então a ação de Jesus demonstra a sua preocupação com a santidade, a preocupação com a pureza do local que é sagrado. Então Jesus mostra o seu zelo pela santidade do templo, pela adoração pura. Então ele rejeita qualquer atividade que desrespeite o propósito original do templo como lugar de busca sincera de Deus. Isso nos lembra da importância, né, de preservarmos a santidade, de preservarmos pureza nas nossas vidas, dentro das nossas igrejas, evitando a adoração a Deus. É para isso que nos dedicamos a Deus, para cultuar a Deus. Então Jesus destacou ali a importância dessa verdadeira adoração em espírito, como ele diz, em espírito e em verdade. Essa é a forma pela qual devemos adorar a Deus. Então ele estava chamando as pessoas a se conectarem com Deus de uma maneira sincera, de uma maneira genuína, em contraste justamente àquela prática comercial que estava ocorrendo no templo. O que nos desafia a examinarmos a nossa própria adoração, a buscarmos uma conexão com Deus, em vez de envolvermos em rituais vazios ou rituais que são motivados pelos nossos próprios interesses. Jesus, portanto, ele agiu com justiça, né, ao confrontar a injustiça que estava ocorrendo no templo. Ele demonstrou compaixão por aquelas pessoas que estavam sendo exploradas por aqueles vendedores e aqueles cambistas. Então, essa atitude, né, sempre vai nos reforçar e nos lembrar a buscarmos a justiça, buscarmos a retidão na nossa vida, lutando contra a opressão, contra a injustiça, assim como Jesus fez. E essa passagem ela também está relacionada com outros versículos das Escrituras que enfatizam essa importância da adoração verdadeira, da santidade. Né? A gente pode ler lá em Isaías, por exemplo, 56, versículo 7, o seguinte: também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Né? Então esse versículo, ele é parte de uma profecia de Isaías que fala justamente sobre a restauração de Israel, sobre a inclusão dos estrangeiros naquela comunidade que seria chamado o povo de Deus, que hoje participamos. Deus promete trazer todas as nações ao seu santo monte. E ali eles encontrarão alegria, porque sua casa é chamada de casa de oração. Então, esse versículo aqui de Isaías, que está conectado com aquele de João que acabamos de ler, né, ele declara pontos importantes. Né? Deus declara expressamente que sua casa é uma casa de oração e ela é aberta para todos os povos, revelando que o coração de Deus ele vai além das fronteiras, né, de Israel. Ele abre caminho para a inclusão de estrangeiros na comunidade de fé, no povo de Deus. Então Deus deseja que todas as pessoas, independente da sua origem étnica, elas podem se aproximar dele em oração e em adoração. Esse versículo também menciona o que aí? Holocaustos, sacrifícios, que serão o quê? Oferecidos a Deus em seu altar, indicando que Deus vai aceitar as ofertas trazidas por todos os povos, não apenas pelos judeus. Não se trata apenas de uma aceitação, desculpa, étnica aqui, mas também de uma aceitação de ofertas sinceras, ofertas verdadeiras de adoração a Deus. E também podemos extrair aqui desse versículo Deus declarando: sua casa será chamada de casa de oração, indicando que o templo é um lugar onde as pessoas se reúnem para uma coisa, para cultuar a Deus, para buscar a Deus, para expressarem seu louvor, sua adoração, buscar orientação na palavra de Deus, na comunhão com Ele. Lembrar que o propósito primeiro é ouvir aquilo que Deus tem para nos falar. Primeiro você ouve o que Deus tem para nos falar. E uma vez que você ouve aquilo que ele faz, aí sim você faz a sua oferta, a sua oferenda, a sua oração, o seu louvor para o Senhor. Né? Então, esse versículo aqui de Isaías
conectado, né, com uma mensagem, por exemplo, até do livro de Mateus, né? Lá em Mateus 21 tem um versículo que diz, né, quando Jesus diz: "A minha casa será chamada casa de oração". Jesus ali reforçando, né, essa importância de adoração, conectado também com o de João que a gente leu, né? Então, uma aplicação prática aqui desses textos, né, em especial esse daqui de Isaías, é lembrar que Deus é Deus de todas as nações, que a casa dele é uma casa de oração, não é uma casa de comércio, que devemos buscar unidade, inclusão, diversidade em nossas comunidades de fé, abrindo que os nossos corações, abrindo nossas igrejas para receber todas as origens, né? Deus não foi exclusivista do povo judeu, ele abriu a sua salvação, a sua graça para todos os povos, né? E essa frase aqui de Isaías também ela vai se conectar com o texto lá em Mateus 15, versículo 8, que é dito: "Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim". Então aqui Deus já vai de forma mais intrínseca, né? Até dentro da igreja dele, muitas vezes as pessoas podem honrá-lo com os lábios, mas o coração está longe. Por isso, devemos o quê? Sempre buscar uma adoração sincera, uma adoração autêntica, evitando o quê? Exploração, evitando o desvio do propósito da palavra, de cultuar a Deus nas nossas igrejas, nas nossas vidas pessoais. Devemos zelar, portanto, por essa santidade em nossos corações, como é dito. Devemos buscar uma conexão, portanto, genuína com Deus, agindo com justiça em todas as áreas das nossas vidas. Então, conectando esses textos de Mateus, de Isaías, com o texto lido lá em João 2, né? Eles vão nos ensinar sobre essa importância de santidade, adoração verdadeira e de justiça. E ali Jesus nos desafia, naquele trecho de João, a buscar uma adoração sincera, a preservar a pureza, preservar a santidade nas nossas vidas, na nossa comunidade de fé, né, sendo zelosos pela adoração, vivendo de acordo com os princípios da justiça. É dessa forma que ele vai nos ensinar. E o livro de João continua: "Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres essas coisas?" Jesus lhe respondeu: "Destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei." Replicaram os judeus: "Em 46 anos foi edificado este santuário, e tu, em 3 dias o levantarás?" Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Então, agora, nessa passagem, Jesus e os líderes religiosos no templo, eles estão dialogando ali. Então, assim que Jesus expulsa os vendedores, cambistas, derruba aquela mesa, os judeus vão questioná-lo. Ué, que sinal, né, nos mostras para fazer essas coisas? Em outros termos, qual a autoridade que você tem para fazer essas coisas? Mas Jesus, ele profetiza dizendo, né, derrubem esse templo, eu o reconstruirei em 3 dias. Aqueles líderes religiosos, eles ficaram intrigados com aquela ação de Jesus. Então eles pediram um sinal para que ele justificasse aquelas ações dele. Mas Jesus responde de uma forma enigmática. Ele fala sobre o templo sendo destruído e levantado em 3 dias. Porém, aqueles judeus, eles interpretaram isso de forma literal. Eles pensavam que Jesus estava se referindo àquele templo físico que foi construído em 46 anos. No entanto, né, no verso ali 21, é revelado o verdadeiro significado das palavras de Jesus, né? Quando diz: "Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo." Jesus estava se referindo à sua morte, à ressurreição. Ele estava comparando o seu próprio corpo ao templo. Ele estava antecipando a sua própria morte na cruz, a sua ressurreição depois de 3 dias. Portanto, aqui essa passagem demonstra a autoridade de Jesus. Jesus demonstra autoridade ao falar sobre a destruição do templo, sobre a ressurreição. Ele se refere ao próprio corpo dele. Ele estava revelando a sua divindade. O seu poder, ele tinha que ser cumprido para o propósito de Deus. E Jesus também estava indicando que a sua própria pessoa, a sua própria obra,
obra se tornaria um novo foco de adoração e de encontro com Deus. Ou seja, aquele templo físico, ele perde a importância em relação a Cristo, porque ele sim se tornaria o verdadeiro templo, onde os crentes encontram comunhão com Deus. Portanto, não é o templo mais físico lá em Jerusalém, é o templo espiritual no Senhor. E a referência aqui ao levantamento do templo em 3 dias apontou para a morte e ressurreição de Jesus, a sua morte na cruz, a sua ressurreição após os 3 dias, né, os eventos ali cruciais para a nossa salvação e a redenção da humanidade. Então, essa passagem ela é relacionada também aqui do livro de João, lá com Mateus 27:40, onde é dito o seguinte: Ó, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. Né? Então, ali, no momento, no contexto da crucificação de Jesus, esses líderes religiosos que questionaram ele lá sobre derrubar o templo e reconstruir em 3 dias, fizeram uma nova crítica a ele. Você disse, destruí o templo e em 3 dias o reconstruirei. Então agora desça da cruz e salve a ti mesmo. Isso mostra como as palavras de Jesus foram totalmente mal interpretadas, foram distorcidas por aqueles que são opositores a ele, por aqueles que não conhecem o verdadeiro evangelho. Então essa passagem demonstra a rejeição, o desprezo daqueles líderes religiosos a Jesus. Isso é a mesma coisa que a gente vê nos dias atuais, aquelas pessoas que desprezam o evangelho e a palavra de Deus e desprezam o nosso Senhor Jesus Cristo. Essas pessoas distorcem as palavras que ele fala. Primeiro que ele falou, né, sobre a destruição e ressurreição do templo, referindo ao seu próprio corpo. Eles modificaram e entenderam de uma forma literal, para zombar dele e desafiá-lo a fazer este feito. Mas a zombaria dos líderes, ele revela expressamente aí o quê? Essa incompreensão sobre a verdadeira identidade, sobre a verdadeira missão de Jesus. Eles não entendem que ele estava falando sobre a sua própria morte. Eles não entendem que ele estava falando sobre a ressurreição dele em 3 dias, sobre eventos que são fundamentais, são a base do evangelho. Então, essa passagem ela vai ressaltar tanto a incredulidade quanto a rejeição das pessoas diante de Jesus, mesmo diante dos sinais, mesmo diante das palavras que ele declarou para o ministério aqui na terra, né, para que nós possamos conhecê-lo. Então essas pessoas não reconhecem a autoridade, não entendem o propósito da morte e ressurreição de Jesus, né? E é uma aplicação prática é justamente dessa passagem é reconhecermos a importância, né, de compreendermos, de acreditarmos na palavra de Jesus, mesmo que pareça uma palavra enigmática, uma palavra de difícil entendimento à primeira vista. Nós precisamos nos esforçar para buscar um relacionamento genuíno com Deus. Nós precisamos estudar a sua palavra, justamente para o quê? Para não cairmos na armadilha de incredulidade, no desprezo da palavra e da mensagem de Deus. Além disso, né, isso nos indica que é necessário valorizar a morte e a ressurreição de Jesus como um evento central na nossa fé cristã. Devemos sim reconhecer que Jesus é o verdadeiro templo, que é onde encontramos a nossa salvação, que é com ele, por meio dele, para ele, a nossa comunhão com Deus. Então devemos o quê? Depositar a nossa fé na sua obra de redenção, na sua obra redentora, que é ela que nos oferece perdão dos pecados e nos oferece o melhor, que é a vida eterna. Né? E ainda um pouco mais sobre esse versículo aqui de Mateus, né? Ele vai nos desafiar a considerar a autoridade de Jesus não apenas sobre o templo, mas sobre a nossa vida. A dar a ele o lugar devido, que é o lugar central de adoração a todas as nossas coisas. Então devemos adorar a Deus, como é dito por ele próprio, em espírito e em verdade, buscando um relacionamento com Jesus na presença do nosso Senhor. E o texto de João, né, o capítulo 2, ele é concluído da seguinte forma: estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana.
Então, durante ali a festa da Páscoa, né, que são 7 dias que eles celebravam, muitas pessoas testemunharam sinais miraculosos que Jesus realizou e creram nele. Esses sinais incluíram, como a gente estudou na semana passada, a transformação da água em vinho lá no casamento em Caná. Então, apesar deles terem, né, expressado fé em Jesus, a passagem revela aí que Jesus não confiava plenamente neles. Por quê? Porque Jesus conhece o coração das pessoas. Ele sabia que algumas delas estavam apenas o quê? Impressionadas com aqueles sinais, impressionadas com aquelas maravilhas que ele fazia, mas eles não possuíam um coração com fé verdadeira e comprometida. Então essa passagem, ela vai nos ensinar várias lições importantes, né? Primeiro, acreditar em Jesus, baseado apenas em sinais, apenas em milagres, apenas em maravilhas, não é suficiente. Jesus está interessado em um relacionamento conosco de fé genuína, de fé comprometida. Isso vai além de sinais, além de milagres. Ele conhece o coração das pessoas. Ele busca uma fé que seja enraizada, enraizada na nossa confiança, no compromisso verdadeiro com Ele. Jesus também conhece profundamente cada um de nós. Ele sabe quem é aqueles, né, que seguem com sinceridade e aqueles que o seguem apenas por motivos pessoais, buscando apenas uma autopiedade, como Caim fez. Então essa consciência permite que Deus saiba a verdadeira intenção das pessoas, a sinceridade na sua fé. Então, como a gente leu, né, anteriormente, lá em Mateus 15, né, não adianta honrar a Deus com lábios, é com o coração que a gente deve honrá-lo. E essa passagem aqui de João também nos desafia a avaliar os nossos próprios corações diante de Jesus. Nós devemos examinar a todo momento qual é a nossa motivação, né? Qual a motivação da nossa fé? Como que ela pode ser enraizada em um relacionamento verdadeiro com Deus? Então, ela não pode ser apenas emotiva, passageira, superficial. Ela tem que ser sincera e genuína. Além disso, a gente pode relacionar esse texto aqui lá com Mateus 7:21, que é dito o seguinte: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, Jesus aqui, ele próprio declarou isso. Ele está enfatizando a importância da obediência genuína, da prática da vontade de Deus. Ele alerta que você só proclamar a Ele como Senhor, só professar a sua fé não é suficiente para entrar no reino dos céus. O que realmente importa é obediência à vontade do Pai Celestial. Jesus destaca que a obediência é a evidência da verdadeira fé. É através, portanto, das nossas ações, do nosso estilo de vida, que demonstramos se realmente reconhecemos a Jesus como nosso Senhor, se realmente estamos dispostos a seguir Sua vontade. A vontade do Pai é sempre central para a vida cristã. Não se trata apenas de uma obediência externa, ou seja, para que as pessoas vejam como nós agimos, mas de um relacionamento íntimo com Deus, no qual a gente busca conhecer e também fazer a sua vontade em todas as áreas. Então essa passagem aí, ela vai ressaltar um item muito importante na nossa vida: soberania de Deus. A soberania de Deus sobre todos os céus. Ele é o único que determina quem entra e quem sai do seu reino. Ele é o único que determina aquele que tem uma fé e obediência genuína. Ele nos desafia a buscar essa vida de compromisso com a vontade dele, confiar na palavra dele, confiar na sabedoria, na autoridade e na soberania dele. E essa passagem também se relaciona a um texto lá da primeira carta de João, capítulo 2, versos 3 e 4, que diz: ora, sabemos que o que temos conhecidos por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Então aqui João, ele está destacando a mesma coisa que ele fala no seu evangelho. Ele conecta que o conhecimento de Deus, obediência aos seus mandamentos, que é a prática, são aquilo que argumenta
a nossa obediência. Ele argumenta que essa verdadeira evidência de que conhecemos a Deus é a nossa prática em viver em conformidade com os mandamentos de Deus. João enfatiza isso, que se alguém afirma, eu afirmo conhecer a Deus, mas se eu não vivo conforme a obediência, conforme os seus mandamentos, na verdade eu estou tendo uma declaração falsa. Isso é uma visão que a gente tem falsa da vida. Isso é uma visão totalmente contrária às escrituras. Inclusive, essa visão que é dita dentro da teologia como cosmovisão. Então, a própria cosmovisão, que é a sua visão de mundo, ela pode ser de fato verdadeira, se ela estiver fidedigna à palavra de Deus. Ela pode ser também parcialmente verdadeira, se ela estiver apenas em parte conectada com aquilo que a Bíblia diz. Por exemplo, aquelas pessoas que praticam justiça social, mas não acreditam em Deus. Então, ela tem uma parte da graça de Deus, mas ela não é totalmente voltada a Deus fielmente e genuinamente. E tem aquelas pessoas que estão totalmente equivocadas em sua vida, né? Aquela pessoa que tem uma cosmovisão mentirosa, que é nesse sentido. Ou seja, a pessoa conhece, mas não guarda os mandamentos. Então, a verdade não está nela. Por isso que o conhecimento de Deus não é apenas uma questão de intelecto, mas ela deve ser manifestada na nossa vida em obediência aos seus mandamentos. Não é suficiente você apenas dizer que conhece a Deus. Você deve demonstrar isso nas suas ações e nas suas atitudes. Você deve viver de acordo e em conformidade com a vontade de Deus. Então, a obediência aos mandamentos de Deus é um sinal de uma fé autêntica. João destaca, então, que aquele que não guarda os mandamentos de Deus, apesar de afirmar conhecer a Deus, não está vivendo na verdade. Ele é a verdade. A verdadeira fé, ela é manifestada justamente pela obediência. Guardar os mandamentos, portanto, é uma expressão prática de amor. Amor a quem? Amor a Deus. Jesus nos ensinou que, se o amarmos, guardaremos o quê? Os seus mandamentos. Ele disse isso lá em João, no capítulo 14. Então, a obediência é um reflexo do nosso amor e devoção a Deus. Então, essa passagem, ela também vai se relacionar com outros versículos das Escrituras e destacar essa importância da obediência aos mandamentos de Deus. A gente tem um exemplo disso lá em Deuteronômio 11:1, né, onde Moisés declara: qual é o maior de todos os mandamentos? Amarás, pois, o Senhor teu Deus e guardarás o quê? As tuas ordenanças, os teus estatutos, os teus preceitos, os teus mandamentos, todos os dias da sua vida. Isso é declarado lá em Deuteronômio. Portanto, a aplicação prática dessa passagem é o quê? Devemos buscar um relacionamento profundo com Deus, baseado no conhecimento e na obediência. Devemos o quê? Nos esforçar para conhecer Deus profundamente, nos deleitarmos em sua palavra, estudarmos a sua palavra, buscarmos comunhão com ele, por meio de quê? De oração. É por meio da oração que a gente se conecta a Deus, ao mesmo tempo vivendo em obediência aos mandamentos, demonstrando a nossa fé por meio de prática, por meio de ações e por meio de atitudes. E o que podemos concluir, portanto, desse estudo do capítulo 2, a partir ali do verso 13 até o verso 25? O primeiro é amor de Deus. Ou seja, a ação de Jesus em purificar o templo demonstra o quê? O seu zelo pelo culto verdadeiro e pela adoração a Deus. O templo era um lugar sagrado. Jesus mostrou o quê? O seu amor por Deus ao restaurar a santidade, a devoção que é adequada àquele local. Naquele local não era adequado comercializar, era devido cultuar a Deus, adorar a Deus. Portanto, o amor de Deus por nós nos impulsiona a buscar essa adoração sincera, a preservar a integridade em todos os espaços sagrados em nossas vidas, em nossas igrejas. Segunda conclusão é a obediência a Deus. A purificação do templo foi uma ação de obediência à vontade de Deus. Jesus agiu em conformidade com os mandamentos, os princípios de Deus, que exigem o quê? Adoração genuína, pureza espiritual. Então, assim como Jesus demonstrou obediência aos mandamentos, nós também somos chamados a viver em obediência aos seus ensinamentos e aos mandamentos diariamente em nossas vidas. Terceira conclusão,
purificação espiritual. A purificação do templo é um lembrete de que, assim como o templo físico precisou ser purificado, também devemos buscar a purificação espiritual em nossas vidas. Isso envolve o quê? Abandonar práticas pecaminosas, arrepender dos nossos pecados, buscar a santificação através do poder do Espírito Santo. Então, através da purificação espiritual, nos tornamos mais aptos a adorar e servir a Deus de maneira verdadeira. E para concluir esse estudo de hoje, vou trazer uma frase de João Calvino sobre tudo isso que a gente estudou. Diz João Calvino: Deus não quis nos deixar em dúvida, nem ocultar seu conselho, de forma que não pudéssemos saber como a nossa salvação foi assegurada, mas nos chamou a si pelo seu evangelho e tem selado o testemunho da sua bondade e amor paternal em nossos corações. Assim, com tal certeza, vamos glorificar a Deus, que nos chamou de sua livre misericórdia. Descansemos sobre nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo que ele não nos enganou quando ele fez com que fosse pregado, que ele deu a si mesmo por nós e testemunhou isso pelo Espírito Santo. Pois a fé é um sinal indubitável de que Deus nos toma por seus filhos e assim somos levados à eleição eterna, conforme a qual ele nos escolheu anteriormente. Essa citação aqui de João Calvino, ela destaca alguns pontos-chave na teologia reformada que eu vou explicar para vocês. Primeiro, Calvino aqui ele está enfatizando o quê? Que Deus não queria deixar seu conselho oculto, não queria nos deixar em dúvidas quanto à nossa salvação. Pelo contrário, Deus nos revelou o seu plano de redenção através do Evangelho, através disso que estamos estudando hoje. Ele nos permite compreender como que a nossa salvação é assegurada por ele. Segundo ponto, Calvino aqui afirma que Deus nos chamou a si mesmo através do Evangelho, ou seja, ele nos chamou de forma incondicional, irresistível, porque é pela misericórdia dele, é livre misericórdia do Senhor. Ou seja, sem base nos nossos méritos, sem base nas nossas escolhas. Não sou eu que escolho ir a Deus, é Deus quem se revela a mim. É isso que a gente tem que enxergar. Você não consegue chegar ao céu. É o céu que tem que chegar a você. É Deus quem chega a você. E esse chamado de Deus, ele é eficaz, porque você não pode resistir a ele. Quando nós somos alcançados por Deus, pela graça de Deus, Deus modifica a sua vida. Você pode crer nisso porque é uma certeza. Calvino aqui destaca também que Deus o quê? Selou o testemunho da sua bondade, do seu amor paternal, aonde? Em nossos corações, através de quê? Do Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo quem nos convence da verdade do Evangelho. É o Espírito Santo quem confirma em nosso íntimo que somos filhos de Deus. É o Espírito Santo quem garante a salvação como uma realidade em nossas vidas. Calvino aqui, um quarto ponto que ele destaca é incentivar. Então, ele incentiva o quê? A descansar em Jesus Cristo, confiar nele. Ele não nos engana. A obra redentora de Cristo, revelada no Evangelho, ela é suficiente para a nossa salvação. Você pode ter certeza, você pode ter segurança na relação com Deus, baseado na fidelidade e no testemunho do Espírito Santo, porque é Deus quem está declarando isso na sua vida. Quinto e último ponto que Calvino menciona aqui é sobre a doutrina da eleição eterna, sobre a predestinação. Então ele está enfatizando que a nossa fé é um sinal indubitável, ou seja, sem dúvidas, de que Deus nos considera seus filhos. A fé, ela é vista como uma resposta da graça de Deus em nós e o meio pelo qual nós somos levados o quê? A essa eleição eterna. Então é nessa visão que a eleição é uma expressão da soberania de Deus. Ela não depende dos nossos méritos, das nossas escolhas, né? Esses são pontos que são centrais, né, na teologia reformada de Calvino, enfatizando justamente o quê? Soberania de Deus na salvação, graça irresistível, segurança dos crentes. E a aplicação prática dessa visão é o quê? É uma glorificação de Deus pela livre misericórdia dele. A confiança em Cristo como nosso Salvador, a certeza da nossa identidade de filhos de Deus, vivendo em quê? Em obediência e em gratidão
pelo que ele fez por nós e não o que nós fazemos por ele. O que está alinhado totalmente com o texto de João que acabamos de estudar, onde devemos o quê? Buscar uma adoração genuína, uma adoração sincera a Deus em todos os aspectos da nossa vida. Devemos oferecer a Ele o nosso amor, nossa devoção. Devemos praticar essa obediência por meio dos mandamentos, princípios de Deus, buscar viver em conformidade com a palavra de Deus, que é revelada nas Escrituras. E, por fim, buscar o quê? A purificação espiritual, reconhecendo os nossos pecados, nos arrependendo deles e permitindo que o Espírito Santo transforme a nossa vida em pessoas santas e consagradas. A partir do verso 13, vai nos ensinar sobre o amor de Deus, obediência a seus mandamentos, necessidade de purificação espiritual. E a aplicação prática que vocês devem levar para a vida de vocês e que nós devemos levar para a vida de cada um de nós, inclui o quê? Buscar essa adoração sincera. Devemos sim buscar viver uma vida de obediência aos ensinamentos de Deus, de purificação nas nossas vidas. Né? E essa aplicação ela está totalmente alinhada com a teologia reformada, que enfatiza assim: a glória é de Deus, a obediência, a santificação são pilares pelos quais a gente deve lutar. Né? Que possamos buscar então esses princípios em nossa jornada de fé, buscar agradar a Deus em todas as áreas de nossa vida e que Deus abençoe o dia de cada um de nós. Né? Amém. Espero que tenham gostado aí do estudo, tenham aprendido bastante. E sexta que vem nós temos a continuidade, o capítulo 3 do livro de João. Vou parar a gravação agora. Quem quiser fazer perguntas, fique à vontade.